E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nesta aula a gente vai resolver algumas questões de porcentagem, questões essas que podem ser cobradas em concursos públicos e vestibulares também, tá bom? O mais importante aqui é você perceber a interpretação das questões e como a gente faz para resolvê-las. Outra coisa importante, antes de começar, você tem duas possibilidades. A primeira delas, eu vou deixar aqui na descrição um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios onde eu vou resolver essas questões que estão na lista, tá bom? E aí você pode imprimir a lista ou tentar resolver antes de assistir o vídeo. Então você pausa agora, volta depois, tá legal? Ou então você vai acompanhar em tempo real a minha resolução e anotar tudo direitinho juntamente com as dicas que eu vou lhe dar agora. Beleza? Combinado então? Vamos começar? Primeira questão aqui diz o seguinte: num grupo de 400 pessoas, 30% são homens e 65% das mulheres têm mais de 20 anos. Quantas mulheres ainda não comemoraram o seu 20º aniversário? Ou seja, quantas delas têm menos de 20 anos? Bem, a primeira coisa aqui é o seguinte: nós temos informados aqui o total de pessoas. Desse total, 30% delas são homens. Tranquilo. E o restante, logicamente, é mulher, né? Então, o que você tem que reparar aqui, gente? Quando a gente trabalha a porcentagem total de qualquer contagem sempre é 100%. Então, se eu tenho 30% de homens, é porque automaticamente a gente vai ter 70% de mulheres. Por que isso? Porque a soma das porcentagens sempre tem que ser igual a 100. E aí, nesse conjunto de pessoas, ou nós temos homens ou nós temos mulheres. Beleza. Agora, dentro das mulheres, eu tenho que 65% delas, não é? Tem mais de 20 anos. Então, 65% delas tem mais de 20 anos. A mesma coisa, essa porcentagem é somente em relação às mulheres. Independente disso, nesse total de mulheres, ou tem mulheres com mais de 20 anos, ou mulheres com 20 anos ou menos. E é isso que a gente quer saber. Se 65% delas têm 20 anos ou mais, é porque então 35% delas têm menos de 20 anos, que é justamente o que a questão quer saber. Qual é essa quantidade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo aqui é fazer o seguinte: nós temos que achar a quantidade de mulheres. Ora, o total de mulheres, aliás, o total de pessoas, desculpa, é 400. Onde desses 400, 70% delas equivale a mulheres. Então, vou calcular 70% dos 400. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha lá. 2 zeros em cima cancela com 2 zeros embaixo. 4 vezes 7 é 28, com mais um zero, 280. Ou seja, nós temos aqui 280 mulheres, tá? Então, desse conjunto total de pessoas, né, desse grupo, dessas 400 pessoas, 280 são mulheres. Agora, desse total, eu tenho que calcular 35% delas, que é justamente a quantidade de mulheres que têm menos de 20 anos. Então, vamos lá. 280 vezes 35%, beleza? E aí, olha só, mesmo esquema. 1 zero em cima cancela com 1 zero embaixo. O próximo passo aqui, então, é resolver essa operação de 28 vezes 35. Ah, professor, eu não lembro. Eu também não. Então, a gente vai para a nossa multiplicação na forma normal que a gente já conhece. Ó. 5 vezes 8 é 40, sobe 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14, tira uma casa. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 8. Aliás, com 2 dá 8, não é isso? E aí, somando, repare que eu vou ter 0. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Ou seja, essa multiplicação aqui em cima,
o resultado é igual a 980. Se você reparar aqui nas respostas, não tem. Por quê? Porque aqui embaixo ainda tem o 10. Ou seja, eu vou simplificar novamente, ó. Um zero de cima com um zero de baixo. Quem é que me sobra? 98 dividido por 1, cujo resultado é 98. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra E. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma questão bem interessante, onde você tem que fazer a porcentagem 2 vezes seguidas. A primeira delas para descobrir a quantidade de mulheres e depois, dentro dessa quantidade, verificar quantas delas têm menos de 20 anos. Bacaninha? Vamos agora à nossa próxima questão. Beleza, pessoal. Na questão 2 temos o seguinte. Um advogado contratado por Marcos consegue receber 80% de uma causa avaliada em 200 mil e cobra 15% a título de honorários. Ok. A quantia em reais que Marcos receberá descontada a parte do advogado será de... Então, o que a questão aqui está pedindo? A questão, na verdade, ela quer saber, depois desse trâmite todo, quanto que o Marcos, que foi o cara que contratou o advogado, ele vai receber. Agora, importante você reparar aqui o seguinte, a quantia inicial pedida por ele, pelo advogado, era de 200 mil, mas o juiz, por algum motivo, não vai conceder os 200 mil. Ele vai conceder 80% desse valor. Então é isso que o Marcos vai receber. Ele vai receber 80% dos 200 mil. Mas, além desse 80%, o Marcos tem que pagar os 15% em relação aos honorários do advogado, ou seja, do seu trabalho, tá bom? Então repare que a gente tem aqui porcentagem em cima de porcentagem. Eu tenho que fazer muita conta? Não. Basta você fazer o seguinte. Eu tinha inicialmente 200 mil. Onde, desses 200 mil, nós temos que calcular 80% em cima dele, porque é o valor que o Marcos vai receber. E desse valor ainda, a gente tem que calcular 15%, que é o valor que o Marcos vai pagar ao advogado. Depois de todo esse valor, o resultado dessa conta vai ser justamente o que vai sobrar para o Marcos, tá bom? Então vamos lá, olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros aqui embaixo. 1, 2, 3, 4 zeros, a gente cancela com os de baixo para simplificar nossas contas. O que nos sobrou aqui? Nos sobrou 80, não é isso? Vezes 15, vezes 20. Beleza. 80 vezes 20, a gente tem aqui um total de 1.600. Esses 1.600, a gente tem que multiplicar por 15 ainda, certo? Então vamos lá. Multiplicando por 15. Então vejamos. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 6 vezes 5, 30, 5 vezes 1, 5, com 3 é 8. Belezinha. Tira uma casa. Aqui, como é 1, só vou repetir, ó, 6 e 1. Então, vejamos. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 8, 0. Outro 0. 6 e 8, 14. Sobe 1. Com mais 2, 24 mil. Tá certo? Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o total de 24 mil. Mas olha só aqui o lance, pessoal. Aqui, tem algum erro? Erro não tem. Mas atenção. Se você fizer, eu fiz propositalmente para você prestar atenção, tá? Se você fizer com essa contagem aqui de 15%, na verdade, você vai estar achando o valor que o advogado receberia. Que ele vai receber, na verdade, né? Então, o advogado vai receber um total de 24 mil. E aí você, por equívoco, por exemplo, ou por empolgação, pode marcar aqui a letra A e vai estar errada. Por quê? Porque a questão quer saber o valor que o Marcos vai receber. Então, o que acontece? Sem ser descontado o valor, aqui no caso, do que o advogado vai receber, o Marcos receberia 80% de 200 mil, onde essa conta aqui toda, nós vimos que vale 1.600, não é isso?
Com 2 zeros, isso, tá. Então ele receberia, na verdade, 160 mil, tá bom? E aí, desses 160 mil, eu tenho que fazer o que ainda? Eu tenho que descontar aqui, né? Eu tenho que descontar 24 mil, que é justamente o valor que o Marcos vai pagar para o advogado, tá bom? Então vamos lá. 160 menos 24. Se a gente subtrair de 20, vai sobrar 140. Tirando 4 ainda vai dar 136 mil reais. É isso que o Marcos vai receber ao final de tudo. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra C. Muito cuidado, pessoal. Uma outra maneira que você poderia fazer aqui é o seguinte. Se o Marcos tem que pagar 15% para o advogado, então automaticamente desse total ele ficaria com quanto? Isso. Ele ficaria com 85%. Então, bem aqui você poderia trocar por 85%. Fazendo essa troca, resolvendo aqui essa multiplicação entre esses três fatores, você acharia no final de tudo 136 mil, tá bom? Mas eu trabalhei com os 15 só para te mostrar que você não pode se empolgar e de repente interpretar a questão de uma maneira errada. Porque por mais que você erre, questão desse tipo é obra do demônio, tá bom? Porque você vai resolver tudo correto e essa resposta que está errada, ela vai estar em uma das alternativas para você marcar. Muito cuidado, viu, gente? Vamos agora à nossa próxima questão. Beleza, pessoal. Questão 3 agora temos o seguinte. O dono de supermercado comprou de seu fornecedor um produto por X reais e passou a revendê-lo com um lucro de 50%. Tranquilo. Ao fazer um dia de promoções, ele deu aos clientes um desconto de 20% sobre o preço na venda, tá, desse produto. Pode-se afirmar, então, que no dia de promoção, o dono do supermercado teve sobre o preço de custo e nós temos aqui 4 opções de resposta. Gente, olha só uma dica bem legal aqui. A questão diz que o produto foi comprado, né, o dono comprou por X reais. Isso aqui se chama preço de custo, quer dizer, é o preço que o dono, aliás, ele paga por um produto para poder revender esse produto. E aí é lógico que como ele quer ter lucro, ele vai vender por um preço maior, tá bom? Como não foi determinado o preço aqui do produto, eu vou estabelecer. Posso? Posso. Então vou dizer que esse produto custava inicialmente R$100, tá bom? Eu vou chamar ele aqui de PC. Por que PC? Preço de custo, tá? Então foi isso aqui que eu paguei, por exemplo, eu sou o dono, tá? Foi isso que eu paguei pelo produto para eu poder revendê-lo. Em seguida, eu quero revender, o dono quer revender com um lucro de 50%. 50% de um total de 100 equivale ao quê? A metade. Então, se eu paguei 100 e eu quero ganhar 50% em cima, eu vou pagar, então, aqui nesse caso, os R$100, que é o preço que eu paguei por ele, e vou ganhar 50 a mais. Por quê? Porque eu quero ganhar 50% em cima. Não se esqueçam que 50% sempre é a metade de qualquer coisa. E aí, nesse caso, esse 50 equivale à metade dos R$100. Ou seja, eu vou revender o produto por R$150. Tranquilo? Beleza. Só que tem o dono do mercado, ele faz um dia de promoção. E nesse dia, ele dá um desconto de 20% sobre o preço de venda, que é os 150. Ou seja, aqui nesse caso, então, eu vou pegar 150 e subtrair de quem? Dos 20%. E quanto é que vale os 20%? Vamos lá. Se eu vou determinar um desconto de 20%, eu tenho que calcular aqui para verificar quanto que vai dar. Então, bora. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 15 vezes 2, 30. Ou seja, esse dono, no dia de desconto, ele vai pagar, ele vai cobrar, aliás, 150 menos 30, que vai dar um total de 120. Ou seja,
esse produto, no dia de promoção, ele custará R$ 120. Te pergunto, 120, a questão quer saber o dono teve lucro ou prejuízo em relação ao preço de custo. Olha lá, preço de custo foi R$ 100. Como 120 é maior do que 100, automaticamente ele teve lucro. Então, letra A, letra B, esquece, já está errado, tá? O que falta a gente determinar aqui é se o lucro foi de 20% ou se foi de 25%. Como é que a gente vai ver isso? Vamos calcular. De que maneira? Horas. Eu tinha um produto que custava inicialmente R$ 100, de um total de 100%, tá? Não se esqueçam que qualquer preço inicial, antes dele sofrer acréscimo ou desconto, ele sempre equivale a 100%. Agora, esse preço, ele custa 120. E eu tenho que achar aqui essa porcentagem. O que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, pessoal. A gente pode trabalhar com a diferença. Ou seja, fica até melhor. Se ele custava R$ 100 e agora custa 120, é porque então ele teve um aumento de 20%. E aí, repare aqui o negócio. Eu estou trabalhando com proporção. Você pode simplificar os valores sempre na horizontal ou na vertical, nunca em diagonal. Então, se aqui é 100 e aqui é 100, é porque aqui é 1, dividindo ambos por 100. O que me sobra aqui, então, é que x é igual a 20. Ou seja, em relação ao preço inicial, esse dono do mercado ele teve um lucro, aliás, de 20%. Quer dizer, então, que a nossa resposta aqui é a letra C. Beleza, pessoal? Então, é muito importante você verificar sempre o texto da questão, o que ele está te pedindo e como você vai transformar aqui os seus cálculos de porcentagem. Tranquilo? Vamos agora à próxima questão. Beleza, pessoal. Nossa próxima questão diz o seguinte. Uma empresa brasileira tem 30% de sua dívida em dólares e os 70% restantes em euros. Admitindo-se uma valorização de 10% do dólar e uma desvalorização de 2% do euro, ambas em relação ao real, o total dessa dívida em reais vai aumentar essas porcentagens ou vai diminuir? Gente, olha só então. Aqui nesse caso, a nossa dívida, vamos fazer melhor. Vou chamar aqui a dívida de X, tá bom? Ela tem então 30% em relação ao dólar, tá? De cobrança em dólar e 70% de cobrança em euro, tá certo? Então, 70% de um dólar, 70% do euro. Então, beleza, essa é a dívida. 30 mais 70, 100%, que é o total de qualquer coisa que eu já tenho falado para você aqui nessa aula, tá bom? Agora, admitindo-se uma valorização de 10%. Opa, o que vai acontecer com a dívida? Eu tenho 30%, onde se tem uma valorização de 10%, é porque em relação ao total da dívida em dólar, ele vai aumentar 10%. Ou seja, a gente não sabe qual o valor aqui em dólar, mas eu sei que o valor inicial, sempre antes de aumentar ou diminuir, é 100%. Então aqui eu vou ter 110% de valorização em relação ao dólar, tá? Vou até colocar aqui, em relação ao dólar. E a mesma coisa com a desvalorização. Reparem que aqui a valorização e a desvalorização, ambas são dadas em porcentagem. E aí fica mais fácil. Por quê? Aqui eu vou ter 70% vezes 98% em relação ao euro. Belezinha? Por que 98%? Porque essa dívida em euro inicialmente custava 100%, valia 100%. Como teve uma desvalorização de 2%, então agora ela vale 98%. E é isso que a gente vai calcular agora. Veja, vou transformar aqui tudo em fração. 30% vezes 110% mais
70% vezes 98%. Tranquilo? E aí, em seguida, vamos fazer aqui as simplificações, ó. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Tranquilo? Um zero em cima, eu cancelo com 1 zero aqui embaixo. 3 vezes 11, a gente vai ter aqui um total de 33 sobre 100. Beleza? Mais quanto? 98 vezes 7. Vamos lá ver isso aqui então, ó. 98 vezes 7. 7 vezes 8, 56, sobe 5. 9 vezes 7, 63. Com mais 5, 68. Tira uma casa, né? Aliás, tira uma casa não. É isso aqui, né? Então, 686. Como eu tenho que tirar 1, 2, 3 casas, então eu vou ter aqui sobre 1000, ó. Tá certo? Agora, vamos lá. Eu tenho que calcular isso aqui em porcentagem. Gente, quando a gente for escrever em porcentagem, o que acontece? Em termos de fração, basta a gente colocar aqui embaixo uma divisão por 100. Só que aqui tem 3 zeros. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar um zero e automaticamente tirar uma casa aqui em cima. Ou seja, a nossa dívida agora é formada por quem? Por 33%, que foi a valorização do dólar, mais 68,6%, que foi a desvalorização do euro. Isso em relação aos 70% iniciais. Isso aqui em relação aos 30% iniciais. Essa soma é a dívida total. O que eu vou fazer? Somar esses valores. Então veja, aqui a gente vai ter quanto? 68 com 33. 8 mais 3 é 11, sobe 1. 6 mais 3 é 9, com mais 1 é 10, não é isso? Então eu vou ter 101,6%. Essa agora é a minha dívida atual, mas quanto que era a dívida aqui no início? 100%, isso. Por quê? Porque eu tinha 30% em dólar, mais 70% em euro. 30 mais 70, 100%. Agora vale 101,6, aumentou quanto? Aumentou porque é acima de 100. Como aqui agora é 101,6, é porque então essa dívida ela aumentou 1,6%. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra C. Belezinha? Questão bem interessante essa, e é bem importante você reparar no modo de calcular. O único modo de achar a resposta é essa? Não, pessoal, logicamente não é. Mas foi o modo mais fácil que eu encontrei para que você pudesse compreender esse tipo de questão. Beleza? Vamos agora à nossa próxima questão. Beleza, pessoal. Próxima questão, questão 5, diz o seguinte. Com reajuste de 10% no preço da mercadoria A, o seu novo preço ultrapassará o da mercadoria B em R$ 9,99. Dando desconto de 5% na mercadoria B, o novo preço dessa mercadoria se igualará ao da mercadoria A, antes desse reajuste de 10%. Assim, o preço da mercadoria B, sem o desconto de 5% em reais, é de... Então, na verdade, a gente dá aqui duas situações de desconto em relação à mercadoria A às mercadorias A e B, e quer que você descubra o preço inicial da mercadoria B antes de toda essa bagunça aqui, tá certo? Olha só, gente. Inicialmente aqui temos duas informações, vejamos. Reajuste quer dizer o quê? Reajuste quer dizer aumento de 10% no preço da mercadoria A. Toda mercadoria, todo preço, todo valor inicial, antes de sofrer reajuste ou desconto, não se esqueçam disso, sempre vale 100%. Então quer dizer que 110% da mercadoria A equivale a quem? Equivale à mercadoria B mais R$ 9,99. É isso que a gente achou aqui na primeira informação. Dando um desconto de 5% na mercadoria B, reparem que aqui a ideia é a mesma. Ou seja, se foi dado um desconto de 5%
em um valor que valia inicialmente 100%, é porque agora ele vale 95%. Ou seja, ao dar esse desconto, o preço da mercadoria B se igualará ao da mercadoria A. O que a gente tem que achar aqui é o preço da mercadoria B. Como eu tenho duas informações diferentes e automaticamente aqui também nós temos duas variáveis diferentes que são em relação às mercadorias A e B, então a gente pode trabalhar aqui com um sistema de equações. E é isso que eu vou fazer. Como eu quero achar o valor na mercadoria B, pessoal, eu tenho que trabalhar aqui de maneira que nesse sistema só apareça a mercadoria B. O que eu vou fazer então? Como 95% de B é igual a A, automaticamente a leitura ao contrário também acontece. Ou seja, o A vale 95% de B. E é esse valor que eu vou substituir aqui em cima, ó, já que eu tenho 110% de A. Então eu vou ter 110% de 95% de B, onde isso vai ser igual a B mais 9,99, tá bom? E aí a gente vai resolvendo assim encontrar o valor de B. Mas aqui tem um porém. Qual o porém? Tá tudo em porcentagem. A gente pode trabalhar como então? A gente pode trabalhar com fração, ó. Então 110% vezes 95% de B, tudo isso é de B, tá? É igual a B mais 9,99. Tranquilo? Nessa multiplicação aqui, reparem, eu já vou cortar aqui um zero. 95 vezes 11, vamos lá. 95, 95. 5, 9, 5, 14, vai 1, 10. Ou seja, a gente tem aqui então 1045B sobre 1000, né, que são 3 zeros, igual a B mais 9,99, tá? Então aqui nós temos essa equação. O que a gente pode fazer, e eu acho até melhor, eliminar agora a fração, pois a fração eu já só transformei aqui para facilitar o cálculo das porcentagens. Já resolvi o cálculo, está em fração? Cancela esse negócio. Como? Se na minha equação todinha eu só tenho um denominador, eu vou multiplicar toda a equação por esse denominador. Só que aqui, olha só, 1000 dividido por 1000 vai dar 1. Aqui eu multiplico por 1000, aqui eu multiplico por 1000. Como é que vai ficar então a nossa nova equação? Eu vou ter 1045B, que é igual a 1000B mais 9.990, não é isso? Pois, multiplicando esse valor decimal por 1000, reparem que a vírgula tem que correr 3 casas para a nossa direita. 1, 2, a terceira a gente completa com 0. Tranquilinho? Então, bora. 1045B, esse B que é positivo passará ao outro lado, negativo, igual a 9.990. Olha só, subtraindo aqui eu vou ter 45B igual a 9.990. Beleza? Ok. Então, para a gente achar o valor de B, que é justamente o que a questão está pedindo, eu vou dividir esse valor por 45. Como? Fazendo a conta normal, olha só. 9.990 dividido por 45. 9 não dá, 99. O mais próximo é 2, não é isso? 45 vezes 2, 90, sobra 9. Aqui, novamente, ó, 99 por 45 dá 2, multiplicou 90, sobra 9. Aqui desce o 0, por 45 dá 2, aqui dá 90, zerou, é porque então a nossa divisão ela é exata. Ou seja, o valor aqui do B é 222, que foi justamente o valor do quociente dessa divisão. Então aqui a nossa resposta é a letra A. Belezinha, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui essa questão, pois como ela oferece duas informações diferentes, nós temos que trabalhar então com o sistema de equações de primeiro grau.
depois eu vou ter duas equações diferentes, só que cada uma delas com duas variáveis diferentes também. Então, a gente trabalhando com o sistema, como a questão pede para a gente encontrar o valor do B, foi por esse motivo que eu joguei esse valor aqui de baixo, aqui para cima, para que justamente a nossa equação todinha fosse trabalhada somente em cima de B, que é o que a questão pede. Beleza? Vamos agora à nossa próxima questão. Beleza, pessoal. Nossa próxima questão diz o seguinte: compareceram 42 alunos a uma determinada aula. Sabendo-se que 16% dos alunos faltaram, qual o total de alunos ausentes? Ou seja, 42 alunos não é o total deles, dessa turma. Por quê? Vamos lá. Se 16% dos alunos faltaram, e a gente não sabe quantos faltaram, é porque então os 42 presentes equivalem a quantos por cento? Opa! Sempre o total vale quanto? 100%. De 100 para 16 faltam 84%. Então a gente vai trabalhar aqui essa proporção. De que maneira? Reparem, vou multiplicar aqui, tá? Em diagonal, mas antes, se eu tenho porcentagem com porcentagem, a gente já pode esquecer. Por quê? Porque você, numa proporção, você sempre pode simplificar os valores na vertical e na horizontal. Porém, nunca simplifique-os na diagonal. Combinado? Agora, olha lá. 84 é o dobro de 42. Então, aqui tem 2 e aqui tem 1. Resolvendo agora em diagonal, veja. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 16, 16. X equivale a metade de 16. Ou seja, x vale 8. Quer dizer, então, que nesse dia, 8 alunos, né? É isso? 8? Tá aqui, letra D, pensei que fosse 18. 8 alunos faltaram à aula nesse dia, tá certo? Por quê? Porque a informação que ele te dá não é o total. A questão está informando que compareceram essa quantidade de alunos, né? Esses alunos, e que nesse dia faltou 16% deles, tá? Então é porque automaticamente essa quantidade dos que foram equivale a 84%. Por isso que a gente montou essa proporção e aí fica mais fácil de resolver os cálculos e chegar no resultado de x igual a 8. Professor, é fácil. Fácil é, gente, mas o mais importante aqui é você reparar sempre na interpretação, na sua interpretação da questão. Combinado? Vamos agora à nossa próxima e última questão. Beleza, pessoal. Dessa questão 7 e última da nossa lista diz o seguinte: uma pessoa gasta 15% do seu salário com aluguel. Se o aluguel aumenta 26% e o salário aumenta 5%, que porcentagem do salário essa pessoa passará a gastar com aluguel? Então vejamos. Como a questão não está informando o valor do salário, então esse valor você pode escolher. De preferência, pegue um múltiplo de 100 ou de 1000 ou de 10. Como é salário, eu vou dizer que esse salário inicialmente era de R$1.000. Beleza? Ok. Com o aluguel, então, ele pagava o seguinte, ou ela que é uma pessoa, né? Ela pagava 15% do salário. Então, 15% dos 1.000, tá bom? Então, vejamos. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 15 vezes 1 é 15, com mais um zero, 150. Beleza? Só que, o que aconteceu em seguida? Após um tempo, esse aluguel sofreu um reajuste de 26%. Ou seja, o que acontece? Eu tenho que calcular agora 26% em cima do preço do aluguel. Então, é 26% de 150. Corta um zero de cima com zero de baixo, vamos lá. 26 vezes 15 é a mesma coisa do que 260 mais a sua metade. Então vai dar 390 sobre 10 aqui ainda, vai dar um aumento de 39, tá bom? O salário agora, ele recebeu um reajuste de 5%. Ou seja, eu tenho 1.000 vezes
5%. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 10 vezes 5, o resultado aqui é 50. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que calcular a porcentagem do novo aluguel em cima do novo salário. Então, o que a gente vai fazer? O novo salário é de 1.050. Esse novo salário equivale a 100%. O novo aluguel é 150 que ele pagava antes, mais 39, não é isso? Então é 189 e eu quero verificar qual é a porcentagem em relação a 1.050. Ok, corta um zero de cima com um zero de baixo, então a gente vai ter aqui, ó, 105x igual a 1.890, onde x equivale a quem? A 1.890 dividido por 105, tá bom? O que a gente vai fazer? Uma divisão normal, ó. Vou colocar aqui embaixo. 1.890 dividido por 105, não é isso? Aqui mais próximo é 189, 105, subtrai, aqui é 4, aqui é 8, sobra aqui o zero, não é isso? 8 vezes 5 é 40, então aqui o mais próximo é 8, ó. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 1 é 8, subtrai dá zero, ou seja, o quociente é exato. Dessa maneira, então, o novo preço de aluguel equivale a 18% em relação ao novo salário. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra D. Beleza, pessoal? Questãozinha também bem interessante, de modo que você tem que perceber aqui duas coisas. Primeiro, como não foi informado o valor do salário, você pode escolher esse valor, não tem problema algum. Depois, você tem que determinar o valor, o novo valor, tanto do salário quanto do aluguel, para depois aí sim calcular a porcentagem em cima, tá bom? Então aqui a gente vai finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das questões e também da lista, tá? Tenham resolvido, anotado as dicas que eu coloquei aqui durante a aula, que vai ser muito importante nos seus estudos futuros e também nas suas provas, seja na escola, na faculdade, vestibulares ou até mesmo concursos públicos, tá bom? No mais é isso, pessoal. Agora atenção, se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, compartilha o link dessa aula aqui com seus amigos, familiares e colegas de escola, faculdade, cursinho, tá bom? E o mais importante que é, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, pois isso para mim vai ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para você. Combinado? Então muito obrigado e até a próxima.